Boa tarde a todos. Então, como nós anunciamos, hoje estamos fazendo essa live com o tema exorcismo, sobre a possessão diabólica, a ação do mal e tudo aquilo que a gente deve fazer para a gente poder superar a ação do demônio e principalmente estar livre desses ataques que o demônio faz em torno daqueles que são de Cristo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Versículos de 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo Jesus, como escutamos no Santo Evangelho, nos mostra justamente esse poder que foi conferido à Igreja, aos apóstolos, para curar, para expulsar os demônios, na missão evangelizadora. E nós não podemos de modo nenhum deixar esse ministério que Deus confiou à Igreja passar desapercebido, ou principalmente ser mal entendido por nós católicos, por nós cristãos, que precisamos nos ater a esse combate, a essa luta, contra o mal. Hoje é muito comum a gente ouvir dizer: mas o demônio não existe. O inferno não existe, é invenção da Igreja. O demônio somos nós, o demônio é a ação do homem que é ruim. Mas, na verdade, o demônio existe. O demônio é uma pessoa, digamos assim, um ser, um anjo, que caído, ele traz consigo uma legião que não quer comungar com o pensamento de Deus e principalmente não quer fazer a vontade de Deus. Querem por si só viver uma vida diferente daquela que Deus pensou. Então, a gente tem justamente relatos bíblicos que indicam justamente isso. O demônio, ele era um anjo que, rebelando-se contra o Criador, é expulso da presença de Deus e, junto com aqueles que queriam estar com ele, vão para o inferno, onde lá eles, com toda a legião, vivem e buscam atormentar e levar para a condenação eterna o maior número possível de pessoas. Deus,
os criou bons, mas por livre vontade, eles então decidem viver distantes do propósito de Deus, fugindo da presença do Senhor e encarnando em si toda uma realidade que está diferente daquilo que Deus pensara originalmente. Pois bem, tendo em mente isso, nós vamos então colocar alguns pontos na nossa live de hoje, pensando justamente nos pilares essenciais, primordiais, do que seria o exorcismo, do que seria o demônio e como a gente pode, de forma objetiva, superar todas as tentações às quais somos submetidos constantemente pela ação do mal. Então, primeira pergunta: o que é um exorcismo? Exorcismo é uma antiga e particular forma de oração que a Igreja usa contra o poder do diabo. Então, nos atenhamos primeiramente a este conceito. O exorcismo é uma antiga e particular forma de oração. Então, o exorcismo não é novo, não é uma criação da Igreja, não é uma criação da Igreja no período medieval, como muita gente diz. Mas a Igreja na Idade Média, no período medieval, inventou muitos demônios, inventou muitas ações demoníacas, isso e aquilo. Não. A gente vê nos relatos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e estamos aqui há mais de 2000 anos de história, que o demônio age na humanidade. E por vezes foi combatido com oração, com jejuns, com penitências, com rituais, nas diferentes religiões, nos diferentes modos de crer e de se expressar. Então, é uma forma antiga e particular de rezar, implorar a Deus a vitória sobre o mal, sobre o demônio. Só há realmente exorcismo quando a Igreja manda, com a sua autoridade, em nome de Jesus, que uma pessoa ou objeto seja protegido da influência do maligno e libertado do seu domínio. Então, olha, o exorcismo, para que ele seja verdadeiro, real, ele tem que ser em nome de Jesus, com a autoridade que a Igreja recebeu de Jesus e, ao mesmo tempo, que esteja em sintonia com esta vontade de que o mal seja superado, de que o mal seja vencido. Então, o exorcismo, para que ele aconteça, é necessário que a Igreja, e aqui se entende a Igreja na pessoa do sacerdote, mas principalmente do bispo, que é o primeiro exorcista. O sacerdote, ele é um ministro colocado à frente da diocese para esse ministério pela autoridade do bispo, ou seja, da Igreja. Nenhum padre pode se autoproclamar exorcista. Ele tem que ter a nomeação do bispo para isso. E aí, então, em nome da Igreja, o sacerdote, seja ele bispo ou padre, ele vai, então, rezar
implorar, suplicar e mandar que aquele objeto, que aquela pessoa fique livre da ação do mal, da ação do demônio. É uma oração do gênero dos sacramentais. O exorcismo não é um sacramento. O exorcismo é um sacramental. É um sacramental. Padre, e o que é sacramental? O que são os sacramentais? Os sacramentais, eles são sinais sagrados instituídos pela Igreja, por meio dos quais são santificadas algumas circunstâncias da vida. Incluem sempre uma oração, muitas vezes acompanhada do sinal da cruz e de outros sinais, como, por exemplo, a aspersão com água benta, a unção com óleo bento. Não é o óleo do batismo, não é o óleo do crisma, mas é o óleo abençoado. Um sal abençoado. Podem ser usados, são sacramentais. Eles não são sacramentos porque não realizam em si a salvação plena que Deus quis para a humanidade em sua própria realização. Mas eles nos apontam o caminho de libertação e ao mesmo tempo nos trazem a segurança na fé de que Deus nos acompanha com a sua presença transformadora. Entre os sacramentais, nós temos em primeiro lugar as bênçãos, que são um louvor a Deus e uma oração para obter os seus dons. Nós temos também as consagrações de pessoas, as dedicações de coisas para o culto a Deus, das imagens, do crucifixo, da vela. São sinais, símbolos, que, recebendo sobre eles uma bênção particular, trazem consigo um elemento de graça que nos fazem entrar em sintonia com a graça e o amor de Deus. Nos alimentam a fé e estão intimamente ligados a uma espiritualidade que vai muito além do que qualquer outra realidade, porque eles nos apontam para o Cristo. O exorcismo, ele é realizado de duas formas. Tem a forma simples, que aqui a gente tem a celebração, né, do batismo, por exemplo, onde lá nós temos essa realidade dos exorcismos preparatórios do catecúmeno, ou então na própria celebração do batismo, quando o sacerdote ou o ministro com o óleo do batismo dos catecúmenos unge o adulto, a criança, para então estar preparado na luta contra o mal a partir da unção com óleo. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1237. E porque o batismo significa a libertação do pecado e do diabo, seu instigador, pronuncia-se sobre o candidato um ou vários exorcismos. Quando a gente faz o RICA, que é o ritual de iniciação cristã, né, nós geralmente temos vários exorcismos que são realizados sobre os catecúmenos. Então, cada semana se faz um exorcismo, justamente pedindo a libertação do mal.
pedindo que Deus conceda graça, bênçãos e principalmente a libertação de toda e qualquer possibilidade de o mal ter estado presente ou estar presente na vida da pessoa. Continua. Ele é ungido com óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe a mão e ele renuncia especialmente a Satanás. Assim preparado, pode professar a fé da igreja, a qual será confiado pelo batismo. Então, o primeiro exorcismo é o simples, realizado na preparação dos catecúmenos para o batizado. O segundo exorcismo, tipo de exorcismo, é o chamado exorcismo solene, ou o grande exorcismo. Esse solene, ele só pode ser realizado por um sacerdote, bispo ou padre. E aí diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1673, 1673. Quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou. É dele que a igreja obtém o encargo de exorcizar. Como escutamos no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, ainda há pouco. Expulsar os demônios. O exorcismo, ele deve proceder-se com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. Então, não se deve, de modo abrupto, sem investigação, sem um acompanhamento, realizar nenhum tipo de exorcismo, como orienta a igreja. A prudência, ela nos convida justamente a viver essa realidade, a realidade de não nos deixarmos enganar. Lembremos que o demônio, ele é o pai da mentira. Continua. O exorcismo, ele tem por finalidade expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. E isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Então, isso daqui tem que estar muito claro. Ele tem por finalidade expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. E aqui nos diz ainda o catecismo. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza que não se trata de uma presença de doença, mas que seja realmente uma ação diabólica. O exorcismo solene busca expulsar o demônio, libertar do poder do demônio, que se dá pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. E deve sempre ter cautela para não confundir com outras realidades. Então, sobre este primeiro ponto, o que é o exorcismo, a gente tem que ter isso muito em mente, muito claramente entre nós, que o exorcismo, ele não é uma ação mágica, que ele não é um sacramento e que ele também não foi uma invenção da igreja. O exorcismo é um sacramental
que está unido à autoridade da Igreja, pelo mandato de Cristo ressuscitado, que antes de voltar para o lado do Pai, ele então confia à Igreja e aos apóstolos o poder de expulsar o demônio, e ao mesmo tempo ele convida a todos nós a estarmos preparados pela oração, pela graça, pela vida sacramental, a não sucumbirmos às tentações ou à ação do maligno, bem como, e ao mesmo tempo, não nos deixarmos enganar, colocando como possessão aquilo que simplesmente é uma doença psíquica ou algum distúrbio que a pessoa possa apresentar. Então aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vai dizer que tudo é o demônio, tudo é ação demoníaca. Não podemos afirmar que tudo é, não podemos afirmar que tudo também não é. A gente precisa ter esta clareza, esta consciência, esta certeza profunda de que aquela situação não é espiritual, é física, psíquica, ou que é algo realmente espiritual. Padre, quem é que vai discernir isso daí? Se é algo para se fazer, realizar um exorcismo ou não. Só quem vai discernir isso é o padre exorcista. Só ele. Muitas das vezes, as pessoas nos tomam e dizem, olha, ele é um padre exorcista, vamos conversar com ele porque tem tal situação. E já chegam afirmando, padre, tem um caso de que o demônio está agindo lá em casa. Não, calma. Primeiro, você tem que relatar. Segundo, o exorcista, o padre exorcista, ele vai então orientar prudentemente o que deve ser feito. Depois, caso não havendo uma solução e não tendo nenhum indício de que sejam outros tipos de manifestação, parapsicológica, a partir de doenças psíquicas ou coisas do tipo, é então que ele vai entrar com a possibilidade de um exorcismo. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes um comportamento diferente, às vezes alguém que relata está escutando coisas, por vezes alguém chega e diz, olha, tem algo estranho na minha casa, isso, aquilo. Não se deve afirmar sem investigação primária, a partir de uma experiência do exorcista, que ali se trata de uma possessão. Não. Deve-se primeiramente investigar cada caso. Né? Para que haja uma possessão, é preciso algo muito grave. É preciso ir além, né? Porque estava no grupo de oração, estava rezando, estava lendo a Bíblia, estava fazendo a recitação do texto, do rosário, e eu não consegui concluir porque me deu um cansaço e tudo mais. Calma. Não atribua primariamente a uma possessão. É preciso a gente ser prudente
prudente. Ah, mas gritava, mas tinha certos comportamentos. Prudência. Prudência. Repito, sem um acompanhamento, sem seguir as orientações a partir de uma busca verdadeira, a gente não vai chegar, de fato, a uma conclusão. Se é um exorcismo, um caso para exorcismo, ou se é apenas algum tipo de distúrbio psicológico, afetivo, seja lá qual for, outra motivação que não espiritual. Prudência. Prudência, como eu costumo dizer, é uma das virtudes. A gente vai lá prudentemente e vai conquistando uma a uma na prudência. Padre, o que é que o demônio faz? Como é que ele age? Primeiramente, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 391, ele seduz. O demônio é um sedutor por natureza. Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus. Lembra lá o relato do Gênesis? No relato do Gênesis, Eva se deixa seduzir pela voz da serpente. E logo depois seduz Adão com o discurso que ouviu da serpente. Então, o exorcismo, ou melhor, a ação do demônio, ela começa com esse jogo de sedução. Até porque, como era que nós iríamos ceder à tentação do demônio se a gente não fosse seduzido por ele? Como era que a gente não ia se apaixonar pelo pecado, como muita gente se apaixona, vive, gosta, ama de pecar, se aquilo dali não lhe trouxesse alguma sedução prazerosa? A sedução do demônio é justamente isso. Mostrar que o mal aparentemente é gostoso, é bom. E quando então cai, que depois recobra a consciência da graça, percebe-se então que foi enganado pelo demônio. O demônio é um sedutor por natureza. Um sedutor por natureza. É aquele que seduz, usa e depois deixa chorando na desilusão aquele que achava ter encontrado a felicidade. Depois, o diabo faz a gente cair em pecado. Diz o número 392 do Catecismo da Igreja Católica. A Escritura fala de um pecado destes anjos, os anjos caídos. A queda consiste na livre opção destes espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. E a gente vai encontrar um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais, a Adão e a Eva. Quando ele diz, olha, se comerdes desta árvore, sereis como deuses.
O diabo é pecador desde o princípio. Está lá na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 8. E ao mesmo tempo, ele é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Então a gente tem que estar com muita consciência. A consciência deve estar sempre alerta a essa realidade. Ele nos faz cair no pecado. Por quê? Porque ele é pecador desde o princípio. Ele é um sedutor, ele é um mentiroso. Ele nos mostra que aquilo dali poderia ser bom, quando na verdade é o princípio de perdição para cada um de nós. Por isso a gente deve ter muito cuidado, ser muito prudente. Porque, como diz o ditado popular, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Ele é o pai da mentira. O pai da mentira. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é que o mentiroso, a pessoa que mente, ela é discípula do demônio, não de Cristo. Porque se o demônio é o pai da mentira, e se Jesus é a fonte da verdade, Egebi realetheia, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, Cristo Jesus, e o demônio é o pai da mentira, aquele que mente nega a verdade, que é Cristo, e abraça conscientemente o princípio da perdição, que é o princípio demoníaco que age no mundo. Nossa, Padre. É assim que é. Se Jesus é a verdade, se o demônio é o pai da mentira, e você escolhe viver a mentira, você está negando a verdade. É um princípio lógico, metafísico e tudo aquilo que você queira pensar. Ele é um enganador. E ele age sempre buscando fazer o mal. E a maneira que ele tem de fazer o mal a nós, ofendendo a Cristo, é nos colocando em situações de pecado. Mas aqui a gente tem também que tomar uma consciência. O pecado que a gente comete é um pecado que tem perdão. Pelo sacramento da penitência, a gente reencontra a graça, a gente busca a graça de Deus. Já distante de Cristo, em pecado, temos ainda oportunidades, pelo sacramento da confissão, pelo sincero arrependimento, de voltarmos à graça. Contrariamente ao demônio. O demônio não tem perdão. O pecado dele é irrevogável. Vamos rezar para que o demônio volte para o céu. Nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque o pecado dele é irrevogável. Não tem perdão. Não volta. Não tem como voltar atrás. O demônio, ele é a causa do pecado dos primeiros pais e da consequência do pecado, que obviamente é a morte. Diz o Catecismo da Igreja Católica no 2852. Assassino desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás que seduz o universo inteiro, foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, e é pela sua derrota definitiva que toda a criação será
liberta do pecado e da morte. O Senhor que tirou o vosso pecado e perdoou as vossas faltas, tem o poder para vos proteger e guardar contra as insídias do diabo, que vos combate, para que não vos surpreenda o inimigo, que tem o hábito de engendrar a culpa. Mas quem a Deus se entrega não tem medo do diabo, porque se Deus está conosco, quem será contra nós? Romanos 8:31. Então, desde sempre, o demônio quis levar a humanidade ao pecado. Aqueles que caíram se perderam, só se não teve o arrependimento. E no tempo da graça, a partir de Cristo Jesus, se estes não buscaram com sinceridade a confissão dos seus pecados diante da igreja. E a gente tem que também saber, ter consciência que ele, o demônio, é ousado. É ousado a tal ponto de fazer com que Cristo, o Filho de Deus encarnado, experimente na carne a tentação. A gente lembra do Evangelho quando Jesus é tentado pelo demônio. O demônio, ele busca vencer e vencer Deus. Porém, Deus é muito maior do que a ação dele, do demônio. Diz o número 566 do Catecismo: a tentação no deserto mostra Jesus como Messias humilde, que triunfa de Satanás pela total adesão ao desígnio de salvação que o Pai lhe propôs. Cristo vence o demônio recorrendo à palavra de Deus e reafirmando a grandeza de Deus. Cristo vence o diabo recorrendo à palavra de Deus e reafirmando a grandeza de Deus. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Dessas obras, a mais grave em consequências foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer ao Pai. Então, temos que estar atentos, queridos irmãos. Estar atentos. Jesus foi tentado. Deus na humanidade foi tentado. E quem somos nós para fugirmos dessa tentação? Quem somos nós? Por isso que temos que estar vigilantes, por isso que nós temos que estar preparados, por isso que nós temos que estar cada vez mais unidos a Cristo, que nos coloca a salvação, a redenção, como um lugar de graça para a gente nunca se desviar e nem abrir as portas para a ação do demônio. Padre, por que Deus permite que Satanás atormente os filhos de Deus, os seus filhos? E a resposta também vem do catecismo.
A ação do demônio é permitida pela providência de Deus, a qual guia a história dos homens e do mundo com a sua força e docilidade. A permissão divina da ação do demônio é um grande mistério. Preste atenção nisso. Nunca entenderemos plenamente porque Deus permite que a gente seja tentado. É mistério. Nunca entenderemos de fato. É mistério. A vida terrena é um tempo de prova, durante o qual Deus concede ao demônio tentar e testar o homem, mas nunca além de suas forças. Aquele famoso ditado, né? Que o povo chega para se confessar. Ai, padre, eu pequei. O senhor sabe, né? A carne é fraca. Geralmente eu respondo, né? Mas o espírito é forte. O espírito é forte. Deus não permite que o demônio supere as nossas forças, as nossas limitações na tentação. Ele nos oferece o mal, mas nós temos a possibilidade de dizer não a esse mal. Sabemos, todavia, pela fé, que deste mal Deus concede um bem muito maior. Com a sua graça, o coração é purificado pela prova e a fé se torna pura e firme. Preste atenção nisso. Mesmo Deus permitindo que sejamos tentados. Você lembra da história de Jó? Pegue depois o livro de Jó e leia. Lá tem essa configuração justamente dessa prova de Deus. Mesmo sabendo que Deus permite a tentação, aquele que se coloca diante da graça de Deus sai mais fortificado na fé. Por quê? Porque o seu coração é purificado. Ou seja, ele não vai deixar-se levar pelo mal. Mas ele vai conseguir agora, na pureza de um coração provado, entender que o paraíso, o não ofender a Deus, é muito mais importante do que simplesmente você sucumbir a uma tentação que pode destruir a graça em sua vida. Mas não nos esqueçamos, ainda insisto, a ação do diabo é limitada. O diabo pode tudo, ele pode nos vencer, ele pode... Não pode. Ele pode até onde eu permito com o meu sim. Mas lembre-se, a ação dele é limitada. Usando uma figura de linguagem, poderíamos dizer: ele lhe oferece um prato vistoso, saboroso. Mas quem vai pegar a colher para comer do prato oferecido é você. Ele oferece, ele sugere, ele diz que está gostoso, ele diz que vai ser bom, mas a decisão de querer comer do oferecido por ele é sua. Simplesmente, tão somente sua. Diz-nos o Catecismo no número 395.
No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser um espírito, puro espírito. Mas, de qualquer modo, uma criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Cristo Jesus, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente de natureza física, a cada homem e a cada sociedade essa ação é permitida pela providência de Deus, que com sua força e suavidade dirige a história do mundo e dos homens. A permissão divina da atividade diabólica é mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus nos permite-nos ser tentados, mas não além das nossas forças. Não além das nossas forças. Como podemos vencer o diabo? Primeiramente, com uma fé, com uma vida de fé, caracterizada por um abandono profundo nas mãos de Deus e na sua divina providência, obedecendo à sua vontade, na imitação de Cristo Senhor. Esses são os escudos mais seguros. A vida de fé. A vida de fé. A mais bela vitória do cristão sobre a influência do demônio é uma contínua conversão de vida que tem sua especial atuação no sacramento da confissão. Então, primeiramente, uma vida de fé que faz com que você entre em intimidade com Deus, que faz com que você esteja em constante conversão, fugindo do pecado, abrindo mão de tudo aquilo quanto não é sadio para a sua vida espiritual e principalmente fazendo com que você reconheça que a grandeza de Deus é muito maior que todas as coisas. Depois, segundo modo de vencer o diabo, permanecer em vigilância, ser vigilante. Não deixe que o orgulho vença a vigilância. Tem gente que diz, desse prato nunca comerei. Primeiro passo para comer. Aquele que já se acha vencedor, caiu. Já caiu. A vigilância, permanente vigilância. Como diz a carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Vigiai, pois o vosso adversário o diabo vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Terceiro ponto para vencer o diabo: acolher o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Viver o Evangelho de nosso Senhor. Estar atento a este Evangelho que nos coloca em sintonia com a graça, com o amor e com a força de Deus que nos impulsiona para frente. Quarto modo de vencer o diabo são as armas que temos que nos revestir. Lutar contra as seduções e tentações. E aqui vem justamente alguns pontos que a igreja nos coloca no catecismo: a adivinhação, ocultismo, a magia,
Diz o número 2116 do Catecismo da Igreja Católica: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recursos a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro devem ser rejeitadas pelo cristão. A consulta dos horóscopos, da astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Em outras palavras, todos esses fenômenos que às vezes muitos cristãos buscam fazem mais mal do que bem, porque tiram de Deus a grandeza de ser aquele que orienta a nossa vida no caminho da santidade, para justamente nos colocar numa dependência daquilo que não é essencial. Horóscopo e tudo mais. É interessante, né, que usam aqueles jargões, aquelas coisas, uso da cor, uso disso, daquilo, amuletos e por aí vai. Isso tudo deve ser rejeitado pelo cristão, principalmente pelo católico. Respondemos pela nossa religião. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Amo a Deus sobre todas as coisas. Deveria ser o nosso ideal de vida, como nos diz o mandamento primeiro: amar sempre a Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todo o intelecto, com todo o espírito, com toda a vontade, com tudo aquilo que somos. Mas quando buscamos esses outros rituais, nós deixamos a força de Deus de lado para nos preenchermos do mistério que muitas das vezes está encharcado da presença do demônio. Diz o número 2117 do Catecismo da Igreja Católica: todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer o mal a outrem ou a quando recorre à intervenção dos demônios. Você, católico, que gosta de ir no terreiro, fazer o seu despacho, para fazer com que aquela ação se torne um mal na vida de alguém, sinto dizer, você está abrindo a porta da sua vida para a ação do demônio. Ah, padre, então quer dizer que o terreiro de macumba é um lugar de culto ao demônio? Eu não disse isso. Eu disse que você, quando busca algo fora da religião católica, você que é católico, e se submete a rituais para alcançar um malefício contra alguém, você está abrindo a porta do coração, da alma e de sua vida para que o demônio reine.
Até porque Jesus nos ensina que devemos nos amar uns aos outros e não fazer o mal uns aos outros. O uso de amuletos também é repreensível. Há uma figuinha na correntezinha do bebê para proteger do mal olhado. Católico não acredita nessas coisas, ou não deveria acreditar, ou não deveria recorrer a esse tipo de pensamento mágico. Que nos protege é a cruz de Cristo. Que nos protege a cruz de Cristo. Devemos ter prudência. Prudência. Como podemos vencer o pecado? Aliás, como podemos vencer o demônio, Padre? Fugindo e evitando o pecado. Diz o 1850 do Catecismo da Igreja Católica: o pecado é uma ofensa a Deus. Pequei contra vós, só contra vós eu pequei, fiz o mal diante dos seus olhos, diz o Salmo 51. O pecado é contrário ao amor de Deus, nos tem e afasta dele nos nossos corações. O pecado é aquilo que nos tira a graça, nos afasta de Deus e rouba de nós a possibilidade de dar a Deus o melhor da nossa vida. Temos que usar também o discernimento. Fugir do diabo é também discernir. Diz-nos o Catecismo número 2847. O Espírito Santo permite-nos discernir entre a provação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que conduz ao pecado e à morte. Devemos também distinguir entre ser tentado e consentir a tentação. Uma coisa é o ser tentado, é o demônio me mostrar situações que eu sei que vão ofender a Deus e me colocar na situação de escolha. Vou ou não vou? Outra coisa é o consentir. Eu então querer buscar e acabar então caindo. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. Para alguma coisa serve a tentação. Ninguém senão Deus sabe que a nossa alma recebeu de Deus, em nós próprios. Mas a tentação manifesta para nos ensinar que devemos conhecer-nos e assim, conhecendo a nossa miséria, não sucumbir no pecado. Depois, rezar. Rezar sempre. Rezar, rezar, rezar sempre. Suplicar, pois Deus sempre atende os seus filhos. Aqui está a arma. A arma. Rezar. A oração do texto, a leitura do Evangelho, da Palavra de Deus e as orações que nos alimentam a fé devem ser sempre buscadas. Devemos sempre recorrer a todas elas. E por último, no último caso, recorrer ao exorcismo. Recorrer ao exorcismo. Então, meus irmãos e irmãs, hoje encerro aqui essa primeira live sobre a questão dos exorcismos, esclarecendo um pouco justamente o que é, como o demônio age e como podemos nos defender.